nosso canal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Veja por Outro Ângulo, agora com autoestima lá embaixo, sabe por quê, vozinha? Sei. Você sabe, eu tô ligado, você sabe, porque os homens agora, meu chapa, tá sofrendo, hein? Tá sofrendo demais, olha só, voltamos, ou melhor, viramos todos orientais, hein? A tromba foi cortada, a marmota escondeu na toca, pois é, a língua de sogra retrocedeu, o tripé virou bipé, agora a mulherada tá feliz, né, vozinha? Certeza. A mulherada tá de boa, porque no inverno, todo mundo, a mulherada só chiquetosa, diz que roupa de mulher de inverno é bonita até no varal, o negócio tá complicado. Agora, antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu quero mandar um querido abraço pra um cara que já tá depressivo, de tanto que pediu o abraço, faz 60 anos que ele pede, a gente deu mancada com ele, o nosso querido Matheus Ramalho, chão de giz, sinônimos de amor é amar. Querido Matheus Ramalho lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eita, cearense arretado, hein? Muito bom, mimosão. Grande abraço pra você, fica com a gente, continue com a gente aí, tá beleza? É nóis. Vozinha, o vídeo hoje, o tema vai ser bombástico. Quero ver. O negócio vai ser tora, meu irmão. E ó, já vou direto pro tema. Sabe qual? O tema tem que ser macho. Tem que ser macho pra falar. O tema de hoje é as 5 provas da existência de Deus. Ai. Pois bem, pessoal, é o seguinte, o tema da existência de Deus é um tema complicado e que ele persiste por séculos e séculos. A bem da verdade, antes da existência da filosofia, os primórdios da sociedade, ou sei lá o que, na época mítica, já criaram os deuses. A filosofia veio para questionar os deuses. Mas ainda a existência de um ser superior é matéria de estudos da filosofia por séculos e séculos. Ninguém provou cientificamente ou filosoficamente a existência de Deus de forma cabal, mas também ninguém provou sua inexistência. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que Deus é improvável enquanto existência de prova científica, mas ele não é impossível, porque ninguém provou a sua inexistência. Olha só que interessante. Como diz o profeta Chorão, que não é o Jeremias da Bíblia, mas o profeta Chorão da banda Charlie Brown Jr., ele dizia numa música o quê? O impossível é uma questão de opinião. O impossível existe para aqueles que acreditam na impossibilidade. E esta matéria persistirá por séculos e séculos, porque ninguém provará a inexistência ou a existência de Deus pelo viés científico. Mas também é verdade que, como matéria da filosofia, principalmente no período medieval, a existência de Deus foi muito bem discutida e grandes filósofos tentaram provar a sua existência através de mecanismos racionais, de formas filosóficas racionais da existência de Deus. Um deles é o nosso querido e famoso Tomás de Aquino, que viveu lá no final da Idade Média, antes do período do Renascimento, quase lá no começo do Renascimento. Olha só, Tomás de Aquino, influenciado pelas ideias aristotélicas, ele fundou 5 teses sobre a existência de Deus. E ele dizia o seguinte: para você crer em Deus, você não precisa primeiramente crer, basta você compreender que ele existe para depois crer. Ele dizia que pelo viés racional, pelas leis da natureza, pelo pensar da natureza, pela reflexão da natureza, você poderia com certeza provar a existência de Deus. É claro que não foi uma matéria fechada, é claro que muita gente questionou suas teses, mas muitas das suas teses, como essas, ainda hoje persistem e é matéria como hoje nós estamos citando ele aqui. Então, vozinha, vamos pra cima das teses de Tomás de Aquino? Demorou. Vamos que vamos então, pessoal. A grande primeira tese de Tomás de Aquino é o primeiro motor. Olha só, Tomás de Aquino comparou a existência de Deus com a ideia de um motor. O motor funciona dentro de uma engrenagem, e tudo numa engrenagem funciona por causa de outra coisa que fez aquela engrenagem funcionar. E aquela outra coisa é determinada por uma outra coisa. Ou seja, o primeiro motor é justamente a ideia de que se tudo na vida está em movimento, se tudo no universo está em movimento como num motor, então existe alguma causa em movimento que determinou todas as coisas em movimento. Ou seja, nada que está parado poderia se movimentar sozinho. Alguma coisa em movimento deveria movimentar esta coisa parada. E esta coisa de movimento que ele fala não está relacionado só a sair de um lugar e ir para outro, no sentido de velocidade, mas ele está falando no sentido de mudança. Como diz o filósofo Heráclito, tudo na vida está em mudança, ou seja, nada permanece, tudo está em mudança. Tomás de Aquino dizia que o movimento das coisas veio primeiramente por Deus. Então o primeiro motor seria Deus. A segunda tese de Tomás de Aquino é... Qual que é, vozinho? A segunda tese, portanto, é a causa eficiente. Seria a relação de causa e efeito. Tomás de Aquino vai falar o seguinte: se tudo no universo é causa, e se tudo no universo tem efeito e causa, então
Tudo que tem efeito, é óbvio, tem uma causa. E esta causa é efeito de uma outra causa. E esta outra causa é efeito de uma outra. Ou seja, se formos retroceder de efeito por causa, causa que vira efeito e assim por diante, nós chegaremos a uma primeira causa de todas as coisas. E ele vai dizer que a primeira causa do universo é Deus. Ora, nenhum efeito é qualitativamente melhor e quantitativamente superior à sua causa. Todo efeito terá que ser necessariamente, por via de regra, inferior em todos os âmbitos à sua causa. Olha que interessante. Esta câmera que eu estou falando com vocês agora foi criada por alguém. E por mais complexa que ela seja para mim, para o seu criador não é. Ora, tudo na vida tem uma causa. Portanto, a primeira causa é Deus. Veja isso. A causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. A causa primeira das inter-relações universais tem que ser onipresente. A causa primeira de todas as complexidades do universo tem que ser onisciente. A causa primeira de toda energia ilimitada tem que ser onipotente. A causa primeira moral tem que ser moral. A causa primeira de todo o amor humano e das inter-relações amorosas tem que ser o amor. A causa primeira de toda experiência transcendente tem que ser espiritual. A causa primeira da vida tem que ser a vida. Portanto, se tudo na vida, como já disse, tem uma causa, a causa primeira então de tudo tem que ser Deus, segundo Tomás de Aquino. Bonito isso, né, vozinha? Isso ele está falando há séculos e séculos atrás. Muito contundente as suas teses. Portanto, vamos para a terceira tese de Tomás de Aquino. A terceira tese de Tomás de Aquino é a tese do ser necessário. Olha que louco, muito maluco que ele vai falar. Ele diz o seguinte: se tudo que é na natureza é, portanto um dia não foi. Ora, se tudo que é outrora não foi, quer dizer que quando não era, havia uma possibilidade de ser. E este ser que fez aquilo que não era ser, tem que ser um ser existente. E de forma infinita. Ou seja, o ser necessário de todos os seres, ele vai falar que é Deus. Vocês entenderam? Entendeu, vozinha? Sim. Ora, se tem uma coisa que não é e ela tem um potencial de ser, então tem que ter algum ser que fez com que ela fosse. Bonito, hein, velho? Já parou pra prestar atenção nisso? O ser necessário, portanto, seria o próprio Deus. A quarta tese de Tomás de Aquino é... Qual que é, vozinha? O parâmetro perfeito. Ele vai dizer que tudo na vida tem uma hierarquia. Nós temos padrões de medida. Se eu falar pra você pra pensar em algo abstrato, que é beleza, por exemplo, se eu falar pra você pensar em amor agora, você vai pensar numa ideia perfeita do que seja amor. Nós temos formas e medidas na nossa mente, que podem nos ter sido ensinadas, claro. Mas quem ensinou estes que nos ensinaram? E quem ensinou estes que ensinaram estes que nos ensinaram? E se nós formos sempre naquele, nós vamos chegar novamente no primeiro. O primeiro que teve contato com a perfeição. E este ser perfeito é Deus. A partir dele é que temos uma noção do que seja perfeito. Aqui no nosso canal nós falamos de um vídeo, de um tema sobre a ideia do eterno. Ora, qual é a maior prova da existência do eterno? A saudade. Em nós há algo, um sentimento de que nada acaba. E se acabou e nós sofremos por isso, é que nós temos uma ideia daquilo que seja eterno. Ou seja, a ideia de perfeição que temos é porque veio de alguém que é perfeito. E essa perfeição é Deus. Confere aí, vozinha. Confere de Cissis. E a última tese, que pra mim é uma das mais belas que existem em Tomás de Aquino, ele vai dizer que é a tese do governo supremo. Olha só que interessante. Ele vai falar que tudo na vida é equilibrado. A natureza tem um equilíbrio, o universo está equilibrado, os planetas, a Terra, tudo está perfeitamente equilibrado num sistema mecânico que funciona perfeito, quer seja na natureza, quer seja no homem. O próprio homem, quem já viu um corpo aberto, eu que fiz aulas de anatomia, você vê a perfeição que é a anatomia humana. Ele diz o seguinte: se tudo funciona de forma perfeita, é porque existe um governo supremo que determinou essas coisas. E este governo supremo funciona através de uma mente intelectiva superior. Ora, alguém pensou isso, nada é acaso. E se nada é acaso, alguém pensou, e este alguém é simplesmente Deus, o governador supremo. Portanto, pessoal, estas teses, por mais que existem várias outras que possam refutar ou que não consigam refutar, a briga vai continuar e eu não vou fechar assunto nenhum. Eu só queria trazer algo para vocês para que você pense que a fé é um mistério. Deus é um mistério. Todas as guerras interiores que sofremos, ou melhor, todas as guerras na vida filosóficas, científicas que temos da inexistência
ou existência de Deus, na verdade, no fim, elas acontecem aqui e aqui. Ora, o que é a ciência e o pensamento filosófico ante a uma experiência particular que você teve? Não é nada. Se você já teve uma experiência particular, portanto, este ser existe para você e ponto final. Se você não teve alguma experiência com Deus, com Jesus Cristo, como eu tive, se coloque, abra o seu coração para que você tenha. Você não vai precisar de teses científicas e filosóficas, mas é verdade que estas teses muitas vezes nos ajudam a compreender que a complexidade da existência de Deus ou não, ela é muito maior do que qualquer discussão banal, pequena, simplória e reducionista. Portanto, pessoal, olha só, se proponha, abra o seu coração, tá beleza, vozinha? É nóis. É o seguinte, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá um curtir atômico aqui embaixo, se liga no nosso canal, dá um compartilhar bonito e se inscreva no nosso canal, veja pro outro ângulo, tá beleza, pessoal? E ó, compartilhe esse vídeo e cite aqui embaixo, você acredita ou não em Deus? Ha! Tá beleza? Vozinha, vem comigo, ó, veja por outro ângulo.